A Holanda implementou um programa de substituição do carro por bicicletas que tornou o país mais amigável para bicicletas do mundo e um dos melhores trânsitos até na Europa. Todos invejam o trânsito e a beleza das ruas da Holanda, muitos tentam imitar, como Haddad em São Paulo, que gastou milhões em tinta vermelha sem sentido. Poucos conseguem, porém, algo efetivo, porque não copiaram o ingrediente secreto da Holanda. O segredo dessa mudança não foi uma legislação especial programada por políticos com obrigação de comprar tinta vermelha ou alguma coisa assim. Ao contrário, foi a remoção de 99% da legislação e a descentralização das decisões sobre tráfego. A Holanda está longe de ser uma capistão, mas o sucesso do seu trânsito, a beleza das suas cidades, se deve exatamente a uma abordagem essencialmente libertária. Como planejar o trânsito no Ancapistão? O trânsito é uma dor de cabeça em qualquer grande metrópole do mundo. Pessoas perdem horas e horas em engarrafamentos quilométricos para ir trabalhar, para voltar para o trabalho, para sair para viagem, para voltar de viagem, enfim, para fazer qualquer coisa. Sem contar com o risco de acidentes, barulho excessivo, poluição. Com um problema social evidente, desde muito cedo, os estados sequestraram o direito de decidir sobre trânsito. E como toda solução estúpida estatal, ela começou com legisladores querendo soluções fáceis e bem visíveis para garantir votos. Grandes avenidas, grandes túneis, outras mega obras foram a primeira resposta de políticos para melhorar o trânsito. Até que estudos mostraram um fenômeno curioso. Quanto mais você aumenta a largura de pistas, maior é o grau de engarrafamento nelas, porque o sistema tende a atrair mais tráfego para aquelas alternativas e acaba tudo igualmente congestionado. Isso é típico de decisões centralizadas e é a origem do problema do cálculo econômico que nos alerta Mises. Se você quer saber qual é o problema do cálculo econômico, veja o vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. É impossível para um grupo de pessoas, por mais bem intencionado e capacitado que seja, tomar decisões sobre as relações econômicas de toda a sociedade, pelo motivo simples que não tem todas as informações necessárias para tomar essas decisões. Ficou claro para todos os países, em algum momento do início do século XXI, que o transporte público não pode focar no carro. Mas isso não foi o fim das ideias idiotas de políticos. Mais uma vez, buscando reconhecimento eleitoral, eles continuaram buscando obras grandiosas, VLTs, BRTs, metrôs e outras alternativas que, mesmo sendo melhores do que grandes avenidas, também não capturavam a necessidade real das pessoas. Com isso, acabaram criando enormes elefantes brancos caríssimos, subutilizados e que continuam gerando congestionamento em outros pontos. Além disso, não se cansavam de reproduzir regulamentações, tamanhos de faixa, distância entre veículos, posição de sinais, placa, tudo na ânsia de que mais leis resolveriam o problema. Mais uma vez, o planejamento central falhou. A situação do trânsito hoje no Brasil é simplesmente trágica. O Rio de Janeiro convive com a obra da Transbrasil há mais de 10 anos, engarrafamentos diários, sem absolutamente nenhuma perspectiva da obra ficar pronta e pior, com o risco do grande BRT da Transbrasil ter o mesmo resultado de outros BRTs aqui no Rio de Janeiro que fracassaram completamente. No centro da cidade, um VLT caríssimo que anda vazio para cima e para baixo porque simplesmente não atende à necessidade de ninguém. Falo do Rio porque é onde moro e conheço os problemas daqui, mas tenho certeza que aí na sua cidade, seja ela qual for, você vai elencar igualmente obras absurdas, caríssimas e que falharam completamente em resolver qualquer problema no trânsito. E essa não é só uma falha brasileira. Cidades no mundo todo têm problemas abismais resultado da tentativa patética de governos de melhorar o sistema de cima para baixo, impondo leis idiotas e centralizadas. Nesse mar de fracasso, porém, algumas ilhas de sucesso começaram a surgir. A Holanda, ou os Países Baixos,
começaram em 1994, bem antes do resto do mundo, uma mudança na visão do trânsito, saindo de carros em direção a soluções individuais, e tiveram um sucesso memorável que muitos países europeus copiaram e várias outras cidades do mundo também tentam copiar. Só que nessas outras cidades, muito comumente, falta o ingrediente secreto holandês. Amsterdã, a capital dos Países Baixos, em 1970, não era diferente de outras grandes cidades do mundo. Engarrafamento para tudo quanto é lado, grandes projetos de avenidas com muitas pistas, grandes sistemas de transporte em massa. Mas então, um daqueles poucos acasos em que algum político consegue pensar como um ser humano, tiveram uma ideia revolucionária: incentivar o uso de bicicletas com leis e regulamentos, certo? Gastar toneladas e mais toneladas de tinta vermelha pintando ciclovias em estradas, certo? Não, errado. Eles perceberam, antes de mais nada, que o problema do trânsito era o problema do planejamento centralizado. Havia inúmeras leis que diziam como os carros deveriam ir, quantos metros deveria ter a faixa, como é que seriam os sinais de trânsito, como é que deveria funcionar isso ou aquilo, como existem em muitas cidades e países pelo mundo afora. A ideia revolucionária que eles tiveram foi que as soluções só aconteceriam se fossem locais. É impossível planejar um sistema de trânsito de uma cidade grande. É preciso que cada bairro, cada rua, cada esquina seja tratada como um problema em si. Se você força que cada faixa de rolamento tenha X metros, você mata a possibilidade de diminuir isso em alguns bairros residenciais ou numa passagem específica. Isso dificulta soluções locais. Ninguém na Holanda naquele momento pensou em plano para bicicleta, ninguém estava nem aí para isso. Ao contrário, pensaram em desregulamentar e descentralizar as decisões. O paraíso das bicicletas, o melhor trânsito da Europa, que surgiu dessa decisão, foi uma decorrência disso, da descentralização, não de uma decisão pensada e planejada por políticos. Os Países Baixos tinham, como o Brasil tem hoje, uma vasta quantidade de normas legais sobre o trânsito. Todo tipo de lei que você possa imaginar, que os levaram a todos os becos sem saídas que os países se metem hoje. A decisão deles foi exatamente abrir mão disso. A desregulamentação também é usada com relação à própria bicicleta. Você sabe quais são os parâmetros de segurança necessários para uma bicicleta na Holanda? Nenhum, nem capacete é obrigatório na Holanda, você usa se você quiser. É recomendado, vale a pena, principalmente para crianças, mas você usa se quiser. E isso, lógico, é uma coisa importante, porque isso estimula as pessoas a usarem a bicicleta sem medo de serem multadas, de serem repreendidas, de sofrerem alguma coisa contra. Mas o principal da desregulamentação, lógico, era justamente na construção não apenas das ciclovias, mas também das vias de trânsito normal, passagens de pedestres, sinais e outras coisas no trânsito. Ao invés de leis e regulamentações, definiram apenas diretrizes de forma geral e delegaram o resto das decisões para o nível local, nos bairros e nos engenheiros que planejavam cada rua. As diretrizes gerais diziam apenas que deveriam se esperar um nível de ruído máximo nas regiões residenciais e um número de acidentes máximo também de X acidentes por quilômetro por ano. Mais do que isso, eles diziam que esses objetivos deveriam ser perseguidos por incentivo e não por punição. Esquece multa, multa não funciona. Você tem que incentivar as pessoas a fazer o correto, não tentar punir elas se fizerem o errado. Ao invés de estabelecer multa para quem anda a mais do que X km por hora, eles perceberam que se você fizer uma rua com paralelepípedos e com árvores dentro da rua, isso limita naturalmente a velocidade dos carros. As pessoas se sentem incentivadas a diminuir a velocidade. Esse é o segredo. Incentivo, não multa. E isso é a base da ética libertária. Não se pode fazer multa. Multa não resolve nada. Punição resolve muito pouco. Você tem que incentivar a pessoa ao comportamento correto, né? Existe uma regra conhecida lá que é a preferência sempre da bicicleta, não do carro. Essa regra não surgiu com um monte de guardinhas aplicando multa a quem desrespeitava a lei imposta coercitivamente, mas fazendo ruas que deixavam claro de quem era a preferência.
enormes ciclovias com uma pequena passagenzinha para o carro ali. Incentivo, não punição. Eu morei em Brasília numa época que eles se gabavam de que o pedestre tinha sempre a preferência nas faixas de pedestre. E isso de fato funcionava na maior parte das vezes. O problema é o na maior parte das vezes. Todo pedestre tomava cuidado do mesmo jeito, porque se não funcionasse daquela vez, seria muito trágico. Como é que Brasília conseguiu isso? Com muita punição, multa para quem não parava. O problema é que esse tipo de abordagem só funciona na maior parte das vezes. A abordagem do incentivo correto é muito melhor, porque é estrutural. Mas os políticos aqui no Brasil preferem a punição porque dá dinheiro também, A multa entra como grana. Além da liberdade para cada rua decidir como seria planejada em comitês locais por engenheiros da subprefeitura, eles criaram vários estudos de como seria a melhor maneira de fazer as ruas para que os acidentes fossem minimizados e o barulho também. Essas regras foram elaboradas pelo CROL, um grupo de estudos que não são mandatórios, são apenas sugestões. Até porque as soluções têm que ser sempre locais. Cada cruzamento é único, cada rua é única. E além disso, um outro órgão, o SWOV, media os índices em todas as ruas e estradas da Holanda para dar o feedback para os planejadores. Aqui uma outra coisa muito boa, eles acabaram com a necessidade dos projetistas de rua de serem engenheiros ou terem qualquer formação de fato. Qualquer pessoa pode desenhar ruas na Holanda, um livre mercado de desenhos e projetos de rua que só beneficiou todo mundo. Uma situação dessas tinha tudo para virar um caos completo, é o que pensaria qualquer estatista no mundo. Imagina, cada rua podia ter uma largura diferente, um padrão de estacionamento diferente, uma forma de uso diferente, mas ao contrário, gerou ruas e cidades mais humanas, mais direcionadas para bicicletas e pessoas a pé do que para carros. E mais surpreendente de tudo, o trânsito de carros melhorou. Os padrões holandeses acabaram sendo copiados por muitas cidades do mundo, infelizmente com um grau de sucesso quase sempre inferior. A opção pelas bicicletas é uma coisa específica que surgiu na Holanda porque lá é algo extremamente simples. A Holanda é um país muito plano, não tem subida, não tem descida. Tudo é muito plano. Pode ser que em outras cidades essa não seja a melhor opção. Por que essas outras cidades continuam com a visão de que tem que fazer um planejamento como o da Holanda, imitando os parâmetros e não entendendo que cada rua é uma rua, cada rua tem que ser planejada de forma independente, descentralização funciona, menos regras, menos leis, mais liberdade criativa e soluções que funcionam naquele lugar específico, isso foi o segredo. Toda cópia que não copiar esse princípio libertário anarcocapitalista está fadada a ser apenas isso. Uma cópia muito menos eficaz, no mínimo, ou patética na maior parte das vezes. Mas você ainda pode perguntar, como isso não virou caos? Como cada um planejando a sua rua independente resultou em um sistema melhor? Simples, a qualidade sem o nome do Christopher Alexander, descrito no livro The Timeless Way of Building. Os padrões naturalmente emergem quando a sociedade humana procura resolver problemas. Todos os humanos, quando querem fazer algo, buscam copiar o que o vizinho fez de correto, com alguma variação. Isso gera uma seleção natural. As boas ideias acabam prevalecendo e sendo copiadas mais do que as más ideias. Quando isso é feito numa pequena escala, gera naturalmente alguma convergência para modelos de sucesso, como foi o caso na Holanda. Ruas que parecem mais seguras para humanos, mais intimidadoras para os motoristas de carro, incentivo para o transporte público, complementado por bicicletas, ciclovias protegidas e seguras. Os carros acabam sendo usados apenas quando estritamente necessários. Mas essa é a solução deles. Pode não ser da sua cidade. Importante é abandonar a legislação, abandonar o planejamento central e focar em resolver o problema rua a rua, esquina a esquina. Focar em pesquisa e teste de hipóteses, tentativas e erros locais acabam convergindo para um sistema extremamente mais eficiente. O planejamento central é uma praga que deve ser removida totalmente da sociedade. Não funciona na economia, mas também não funciona em nenhuma outra área do conhecimento humano. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.